Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Quando você sintoniza a Rádio Marazul e escuta este programa, imaginamos algo como um destino de amar esta terra que dança, anda e se desdobra a cada passo que a história humana realiza. Hoje, acompanhamos uma mulher luminosa que assistiu ao balé Copélia com a idade entre 3 e 4 anos de idade, e se encantou com a imagem de uma boneca na versão da grande Tatiana Leskova. Era uma boneca com enorme laço de cor rosa na cabeça. E tudo a encantou. Como somos encantados por Paracuru. Tudo encantou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, suas escadarias de mármore, suas luminárias, tapetes, camarotes, plateia e balcões. A encantou a primeira bailarina Tamara Kappeler. E todos acreditam quando ela diz que naquela infância, quando ainda começava a criar memória, ela já se decidira ser aquilo e nunca mudou de ideia. Como diz e repete, ninguém escolhe o que quer fazer na vida aos 3 anos de idade, mas isso aconteceu com ela. Pelo balé, submeteu-se a todas as normas, fez dieta para emagrecer, a disciplina do balé entrou como uma luva suave e adequada. O balé foi um encontro de vida para sempre. Filha de um casal que viveu intensamente o mundo de maneira recíproca, ele aprendeu a gostar do que ela gostava e ela a entrar no mundo do marido intelectual, militante da literatura e aficionado de todas as artes. Eles viveram o mundo das artes. O pai tinha formação em literatura e esta formação foi muito importante para a criatividade e a consistência da artista Eliana Caminada, que conversa neste programa com Flávio Sampaio. Eliana Caminada começou a estudar com Sandra Dickens e depois com a professora argentina. Em seguida foi estudar com Nina Veshnina. Um detalhe importante, neste momento da vida da Eliana, é que o bailarino cearense Hugo Bianchi mora com eles por muitos anos. Então, por orientação da Veshnina, foi estudar com Tatiana Leskova. Na aula com Tatiana, ela contempla os outros alunos, como Márcia Aider e Beatriz Consuelo. Depois vai para a escola do Teatro Municipal e assim pulou de ano. E começou no correspondente ao 7º ano, quando ela faz concurso, aos 16 anos de idade, para o Teatro Municipal junto com a Nora Esteves. Assim, passam a fazer aulas no próprio corpo do teatro, indo para a escola apenas para as matérias complementares. Um fato curioso é que nesta época a diretora do teatro era a escritora Maria Clara Machado. Com 19 anos, Eliana Caminada passa a fazer parte formal do corpo de balé do Teatro Municipal. Uma grande lição que Eliana nos oferece é o aspecto profissional, que é a transformação da nossa vontade e das nossas iniciativas em dever e não a mera oportunidade ou o exercício de horas vagas. A Eliana Caminada dançou o repertório universal da dança e dançou com grandes coreógrafos como Oscar Arraes, William Dollar e Jorge Garcia.
Numa certa altura, a Eliana é notada por um diretor de dança alemão. Casado com uma brasileira, o diretor, em visita ao país, oferece a ela um contrato para ir dançar na Alemanha. Porém, ela tem uma tendinite de esforço repetitivo que só melhoraria se parasse um tempo e assim retornar ao país e não fica na Alemanha. A Eliana Caminada participa num projeto de assistência social a meninas de rua no Rio de Janeiro durante o governo Brizola, sendo este projeto da Dona Neuza Brizola, então primeira-dama do Estado. O mestre e a bailarina relatam um fato doloroso do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quando todos os bailarinos veteranos são dispensados com a carta fria, sem qualquer reconhecimento por suas importantes histórias. As grandes luzes humanas estão na virtuosidade do ciclo de vida, seja ele a vida inteira ou a vida artística diante do arranjo econômico e social das artes. Todos temos o dever do esforço ao futuro e, ao mesmo tempo, o reconhecimento e o respeito pelo que fizemos neste tempo. Aqui, Paracuru, cidade que dança. A artista que vamos receber hoje leva muito a sério o seu ofício. Ela gosta de fazer bem toda a sua arte. Ela é uma primeira bailarina, professora com vários recursos, mais que ninguém ela sabe traduzir a evolução estética que a dança atravessou durante esses séculos. Pesquisadora, escritora, palestrante e uma professora de história da dança reconhecida em todo o país. Seja bem-vinda para a Curiosidade que Dança, Eliana Caminada. Muito obrigada. Eu tenho muita vontade, inclusive, de conhecer Paracuru, porque a lembrança que eu tenho de Fortaleza é maravilhosa. Aí Paracuru é uma cidade linda, Eliana. É um lugar belíssimo, uma praia linda de dunas brancas e falésias vermelhas. Eu espero ainda poder ter você aqui na nossa cidade, na nossa escola, inclusive contribuindo com o teu saber, que é enorme. Você é uma mulher que eu tenho uma admiração imensa, você sabe disso. Teve uma época quando nós... É recíproca. Quando nós trabalhávamos na faculdade de dança, que eu te dizia, Eliana, você tinha que ter um 0800 para a gente poder falar com você a todo momento que quisesse. Você sempre comentou isso. Agora há pouco eu me lembrei, é engraçado. Você dizia, você devia ter um tipo de, assim, como existe telesexo, tinha que ter teledança. Isso, Eliana. Mas, Eliana, você é uma pessoa, como eu falei há pouco, você faz tudo que você faz bem. Obrigada. Como é que isso começa? Quando é que começa esse amor que a gente sabe que você tem pela dança? Em que momento da tua infância você se lembra quando viu dança? Quando você quis fazer dança? Foi você que quis a dança? Foi a dança que te quis? Como é que foi que aconteceu contigo? Olha, meus pais me levaram ao teatro muito cedo. Eu fui assistir Copélia com 3 anos de idade. A imagem daquela boneca, porque foi o que ficou na minha cabeça, foi a imagem da boneca na versão da Lescova, da Tatiana Lescova, que o boneco usava um enorme laço cor-de-rosa na cabeça. E eu me encantei com tudo aquilo, com aquele lugar que era o Teatro Municipal, com a bailarina que eu sei hoje que era Tamara Capelli, mas na época eu não sabia quem era a bailarina. O que me encantou foi a imagem daquela boneca, daquele personagem que estava no palco. E eu disse para o meu pai, para minha mãe, eu quero ser aquilo. E nunca mudei de ideia. As pessoas pensam que é um pouco de lenda. Não, ninguém escolhe o que quer fazer na vida aos 3 anos, mas eu escolhi. Eu nunca quis outra coisa. E eu corri, assim, loucamente atrás da realização desse sonho
de ser um dia aquela boneca que acabou substituída por vários balés e vários personagens, porque eu fui crescendo e fui assistindo balé, mas aquilo é que foi o ponto de partida, né? Quando ligou na tomada, eu era uma garotinha de 3 anos. Eu nunca mudei de ideia, eu sempre quis ser uma bailarina. Tudo que eu fiz na minha vida, até de bem feito, e foi em função do balé. Eu fui boa aluna em função do balé. Eu me submeti à dieta para emagrecer, porque eu era uma criança gordinha por causa do balé. A disciplina do balé foi uma coisa que entrou em mim como uma luva. O balé foi um encontro de vida de criança para sempre, entendeu? Um encontro potente, que teu pai, que era um intelectual, eu conheço um pouco da tua história, que é o responsável, eu acho que por esse amor, você sempre contava essas histórias, né? De um pai intelectual influenciando uma criança para as artes. Muito. Meu pai era uma pessoa bastante culta, um intelectual, digamos. Ele era formado mesmo em literatura, e minha mãe não, mas ele mostrou esse mundo para minha mãe quando casou com ela. E minha mãe abraçou esse mundo com um amor enorme. Ela fez do mundo que meu pai apresentou a ela, o mundo dela também. Ela viveu intensamente aquele mundo. E eles viveram num mundo de artistas. Eu acho que eles privilegiaram a educação artística acima de muitas outras coisas. Por exemplo, meu pai nunca teve um carro, meu pai morreu cedo, mas ele morreu sem deixar nada, nem apartamento, nem nada, mas ele frequentava todas as peças de teatro com a minha mãe, iam a óperas, assistiam todos os balés e, na medida do possível e da minha idade, me levavam, porque eu amava. O papel mais assim importante do meu pai, eu acho, e foi muito importante para mim, foi a formação literária dele, que ele transmitiu para mim e que me acompanhou ao longo da vida, porque minha formação acadêmica é nenhuma. Mas ele te deixou, eu acho que o maior legado, que foi a tua curiosidade pelas coisas. Exatamente. Eu acho que é um legado que eu reconheço em você. Comecei a estudar com Sandra Dicken. Minha primeira professora. Uma grande bailarina do Teatro Municipal. Foi uma primeira bailarina. Eu tinha 5 anos. Não sei nem se Dona Tânia me aceitaria com a cidade, mas eu fui estudar com a Sandra Dicken, recomendada por uma prima minha que tinha sido bailarina, uma das prediletas do Schweitzer, Igor Schweitzer, né? E meu pai e minha mãe foram perguntar em quem que eles deviam colocar a filha para estudar balé. Ela disse, tem uma moça que acabou de chegar da Europa, integrou o balé russo, e eu acho que é uma boa indicação. E eu fui estudar com ela. Não estudei muito tempo com ela, porque ela saiu da escola em que eu estava, e entrou uma outra professora que eu adorei, meus pais também, acabou morando na minha casa, e levou o Hugo Bianchi para a nossa casa. Que é o nosso professor de dança cearense, reconhecido aqui no Ceará, que faleceu há pouco tempo. Exatamente. E o Hugo ficou morando na minha casa, era uma pessoa da nossa casa, que ficou muitos anos e anos e anos. Meu avô adorava, todo mundo adorava o Hugo. Depois, essa professora, que era argentina, ela voltou para a Argentina e eu fui estudar com a Virginina. Isso tudo num espaço entre 5 e 10 anos. A Virginina, que era uma mulher de uma integridade enorme, assim, uma pessoa fantástica, um ano depois ela chamou meus pais e disse, olha,
ela não tem... A minha aula de balé é voltada para a técnica que eu desenvolvi de dança moderna. Isso eu acho que ela não tem nenhuma tendência para dança moderna. Então, eu gostaria de indicar um professor. Aí ela indicou a Leskova. Tatiana Leskova, que veio do balé russo, né, dançou muitos anos na companhia do Coronel de Basil, e que é uma das professoras... 100 anos agora, né? Sim, 100 anos entre nós, e que formou talvez os grandes bailarinos brasileiros, quase que todos passaram por suas aulas. Exatamente. Pelo estúdio dela passavam grandes bailarinos. Isso vai construindo uma espécie de bagagem, né? Porque a gente ia para a aula e olhava para os bailarinos, Beatriz Consuelo, Márcia Lidê, e todos amigos dela mesmo, né? Da Dona Tânia, e alguns até da Consuelo Rios. Não sei se você conheceu a Consuelo Rios. Sim, claro, lembro da Consuelo Rios. Pois é, na escola de dança. Gostavam muito de trabalhar. Ela trabalhava com a Tatiana Leskova, na academia da Dona Tânia, era assistente dela. Então, eu fui aprender com ela, indicada, encaminhada, né, pela Virginina, que é uma pessoa inesquecível, de cultura, de dignidade, de tudo, né? Uma grande personalidade. Mas eu sei que você também pertenceu à escola de dança Maria Oleneva, hoje Maria Oleneva, naquela época, escola de dança do Teatro Municipal. Como é que foi a tua chegada na escola de dança? Eu estou tentando fazer um percurso para receber você na companhia, no Balé do Teatro Municipal, para saber como é que foi um pouco a tua formação. Você estudou com a Dona Tânia, com a Tatiana Leskova, e depois você foi para a escola de danças porque você queria participar daquele mundo que era um mundo mais completo do que uma academia só de balé. Na verdade, a escola do teatro tinha uma formação mais ampla, né, do que só... A própria Dona Tânia me disse, quando eu terminei, porque eu não queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu terminei o ginásio, me matriculei no clássico, já poderia fazer à noite. A Dona Tânia me disse, eu acho que seria bom você fazer audição para a escola de dança, porque a escola de dança vai impor uma disciplina, um ritmo de trabalho. Você vai lidar com outras disciplinas também, que era a história da dança, que já tinha dança espanhola, coisas que até a Madeleine Rosé, que era minha diretora, já tinha enriquecido ali a grade curricular da escola. Então, ela me disse, eu fui, fiz exame, eram 9 anos na época. Eu fiz para o 5º ano, porque eu não podia fazer para um ano além, só se admitia até o 5º ano. Só que no final do ano, a minha professora, Renée Wells, conversou com a banca e com a direção, que achava que eu tinha nível técnico acima da turma que eu estava, e que ela aconselharia que me pulassem de ano. E eu, então, eles me deram nota 10 e eu passei do 5º para o 7º. No 7º ano, teve um concurso para uma audição para o Teatro Municipal, e eu e a Nora Esteves, que era um ano mais moça que eu, fizemos esse concurso, passamos e ficamos no corpo de baile. A gente só ia à escola, nesse caso, cursar as disciplinas complementares, mas as aulas de balé já não cursávamos na escola. Isso era o 7º ano. Eu fiquei o 7º, eu era menor, nós duas não podíamos ser efetivadas, né? Nós não podíamos nos tornar funcionárias, nós éramos contratadas por uma verba interna. Eu fiquei assim, nos 16, nos 17 anos, com 18 teve outro concurso. Esse eu já fiz, foi um concurso definitivo, e eu entrei para o Teatro Municipal já como estatutária, como eles chamam. Embora a gente não tivesse a menor ideia do que era nada disso, a gente queria dançar balé clássico. Então, como é que faz? Faz audição,
e toda aquela confusão burocrática que para nós não tinha sentido nenhum, mas a gente tinha que cumprir. Então, entramos assim para o teatro, muito jovens, mas esse tempo todo foi um tempo muito rico, porque você foi bailarina de teatro, foi mestre de balé do teatro, então você sabe que o teatro, para quem tem interesse, é um teatro que enriquece muito profissionalmente, dá uma grande bagagem profissional, pela chance que você tem de lidar com muitos mestres de balé, muitos ensaiadores, muitos coreógrafos. Você tem essa coisa que é o ser escolhido ou não. Para mim, o Teatro Municipal foi a escola da minha vida, Eliana. Eu acho que eu não tive outra. Para mim, a minha escola foi o Teatro Municipal do Rio. Para mim também. Foi o complemento da minha formação. Não existiria minha formação sem o Teatro Municipal. Quem era a diretora na época que você entrou? Quem é que... Para a gente se localizar no tempo. Eu entrei... Peraí. O primeiro concurso era Maria Clara Machado. A escritora? A escritora. Gente! Que foi justamente quem teve problemas no teatro, porque ela, como artista, ela achava assim, a verba do figurino sobrou um pouco e está faltando na cenografia. Então ela passava uma coisa para outra, só que não podia. Tinha que voltar o palácio, aí acabou-se a verba, porque voltou, não acabou-se. E ela tinha uma mentalidade de artista, não de burocrata. Sim. Mas depois eu não me lembro quem era o nosso diretor, sinceramente. Acho que era Antônio Vieira de Mello. Mas da companhia, o diretor da companhia. Já na companhia, eu acho que era. Mas nessa altura a gente já tinha dançado Galo de Ouro, já tinha dançado Etude do Lander, Galo de Ouro de Foquinho, remontado pela Dona Tânia. Aí você tem essa coisa maravilhosa de entrar num teatro, como o Teatro Municipal do Rio, que você entra e você já está ouvindo cantor que está fazendo vocaliza, instrumentista que está afinando instrumento, e todo mundo se encontrava na cantina, que era lá embaixo, não era lá em cima do prédio do teatro. Essa coisa toda, esse convívio com ópera, com metteur-en-scène, tudo isso foi enriquecendo a minha vida. E uma coisa que eu acho muito importante, que as pessoas não entendem, é você atuar de fato profissionalmente. Você não é uma coisa assim, você pode ensaiar hoje, vamos combinar, segunda-feira, sexta, domingo, seu pai deixa você ensaiar domingo, e aí a gente se encontra. Não, ali não era uma coisa assim, era uma coisa de fato, uma profissão. Você vivia daquilo, você era um profissional daquilo, entendeu? E que nós chegávamos em casa exaustos, muitas vezes não querendo falar com ninguém, às vezes querendo dividir as nossas alegrias. E se você não ganhava o papel que você esperava, você ficava muito frustrado e chorava. Com certeza. Porque não era uma coisa dada para você, você ficava encostado às vezes, esperando ver ansiosamente se você seria escolhido ou não. Mas isso te educa muito para a vida, eu acho. Eliana, você trabalhou com coreógrafos que são fantásticos. Além de você ter dançado um repertório universal da dança, você é hoje uma das mulheres, das pessoas da dança que mais conhece o repertório clássico, principalmente o repertório do século XIX, que é complexo. Mas você trabalhou pessoalmente com coreógrafos assim, maravilhosos, reconhecidos, que hoje estão nos livros de história da dança, como William Dollar, o Oscar Arraes, o Jorge Garcia. Conta um pouco desse período. Jorge Garcia, de todos os coreógrafos com quem eu trabalhei, foi o que mais gostou de mim.
Agora, eu amava trabalhar. Eu não trabalhei diretamente com Lander, embora tenha dançado Etude, porque já foi remontagem da Dona Tânia. Mas um coreógrafo que eu amei trabalhar, mas amava realmente, foi William Dollar, que foi coreógrafo do balé do Martin de Cuevas. Ele foi um bailarino muito bom, que teve uma doença degenerativa, né? Ele foi uma das estrelas do New York City Ballet. Então ele tinha uma linha de aulas e até de balé mesmo, muito balanchiniana, mas ele tinha um lado mais lírico que Balanchine. Ele trabalhava muito, ele tinha uma musicalidade muito impressionante. E era lindo você entrar na sala de aula e encontrar aquele homem que era todo aleijado. Você não pode imaginar. A capacidade de trabalho dele era proporcional à dificuldade que ele tinha para ficar em pé. Sabe, era uma coisa, mas você entrava, ele estava sentado no piano, tocando uma parte do que ele ia ensaiar naquele dia. Era uma coisa linda. Que bárbaro! E ele ficava bárbaro, e ele ficava em pé praticamente todo o tempo de trabalho, porque ele tinha uma dificuldade enorme para sentar e depois levantar novamente. Então ele ficava em pé, encostado na barra, mostrava, às vezes a gente tinha a impressão que ele ia cair, mas ele mostrava. Eu dancei dele o combate, e é algo que é tão forte, que está no meu corpo até hoje. Embora seja um balé muito complexo, eu ainda consigo lembrar algumas frases. Então, assim, eu não o conheci pessoalmente, foi uma remontagem, mas é um balé definitivo. Eu acho que é um balé atemporal, ele não ficou no passado, ele ainda é um balé jovem. Eu acho, tem uma força enorme. E a musicalidade impressiona muito, aquela contagem musical das lutas, né? Dela com ele, dos cavaleiros com ela. Era muito fantástico, eu adorava. Ele era um homem muito educado e ao mesmo tempo irônico, porque ele não se alterava, mas ele era irônico e tinha uma maneira muito peculiar de trabalhar. Ele ia selecionando aos poucos, à medida que ele ia trabalhando com a companhia, ele ia selecionando os elementos que ele percebia que ele contava com esses elementos em qualquer circunstância. Elementos sob o ponto de vista artístico. Aquele que estaria disposto a ficar depois da hora, porque por essas emergências que o teatro sempre teve, que você conhece. O teatro, como eu acho que o Brasil nunca planeja nada, é tudo muito improvisado, na verdade. Então, você, de repente, tem que botar um espetáculo no palco muito rápido, muito rapidamente. Nós entramos no palco com o Dollar, tendo acabado de ensaiar, terminado o balé às 2h da tarde, para dançar às 5h. Nesse período do Teatro Municipal, você teve um convite para ir para o Balé da Ópera de Munique. Você se machucou, você recebe um convite para entrar lá como solista, e você se machuca, e você não consegue cumprir o teu contrato. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Olha, o diretor da Ópera de Munique, da ópera não, do balé da ópera na época, Dieter Daxeter, ele era casado com uma brasileira, veio passar férias no Brasil, me viu dançando Prelúdio de Lécio Fido. E acho que ele gostou. No dia seguinte, por um acaso, ele foi conhecer o teatro por dentro, ele ficou muito encantado com o teatro por dentro, aquela escada de caracol, de ferro, enfim, o visual do teatro por dentro. E eu estava dando aula, porque comecei a dar aula muito cedo na escola de dança. E ele me reconheceu e me chamou
e perguntou se eu faria uma audição para ele e onde eu poderia fazer isso. Aí eu disse, no estúdio da Dona Tânia. E assim foi, eu fiz uma audição, ele nem terminou, porque tinha espetáculo naquele dia, ele ia ao espetáculo, e ele já me disse, vamos combinar, a Celi, que era a moça que vivia com ele, na época era a mulher dele, a Celi vai me convidar para um jantar e a gente combina detalhes, e nesses detalhes ele já combinou tudo que eu iria dançar. Ciganas e Lirimade e de Romeu e Julieta do Cranco, era Padecis de Gisele, que era do Peter Wright, era Padecatre, uma das variações das princesas do primeiro ato do Lago, que era do Cranco também. Enfim, eu já tinha tudo que eu ia dançar e salário, quando o contrato veio para o Brasil. Eu mandei traduzir, assinei, tinha também contrato de rescisão, assinei e foi para Munique e tudo bem, eu ia no ano seguinte. Só que nesse meio tempo eu fiquei com uma tendinite muito forte no tendão de Aquiles e o médico do teatro me deu uma injeção de cortisona no tendão. Olha, passou completamente a minha dor, eu achei aquilo uma maravilha. Aí comecei a usar aquilo cada vez que eu sentia. E aquilo acabou ficando uma coisa crônica, que eu não sabia que era crônico, porque o médico, finalmente o último médico que eu fui, que era muito famoso, o Lídio Toledo, era médico da seleção brasileira e tudo mais, e disse, você não fica boa porque você não para completamente para isso ceder, essa inflamação. E eu parei. E achei que estava boa e fui para Munique. Quando cheguei em Munique, assim que eu comecei a trabalhar mais forte, meu tendão prendia, eu poderia ficar na ponta ou no pé inteiro, mas eu não podia subir do pé inteiro para a ponta, eu não podia correr, entendeu? Uhum. Aí eu fui a médico, me deu mais cortisona, e, enfim, quando quiseram me mandar para a Dinamarca para me consultar com o médico, eu disse, não, senhor, eu volto para o Brasil mesmo, porque eu não vou parar na Dinamarca, e eu levei realmente bastante tempo para ficar boa, foi uma chance que não acontece na vida de ninguém, mas não era um momento, não era a hora, e eu acredito que a vida é muito assim. Olha que engraçado, a Célie Barbier, que é a mulher do Dito, ela foi a pessoa que me levou para a Europa para dar aulas. Na primeira vez que eu fui para a Europa, fui convidado pela Célie Barbier. Que coisa legal, eu não conhecia essa parte da tua história. Não tinha que ter sido, né? Não tinha que ter sido. E você veio para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil, levei bastante tempo para ficar boa. Foi o irmão do Aldo Lutuf, que era ortopedista, que me diagnosticou mesmo. Eu tinha, sabe o quê, Flavinho? Às vezes eu conto isso porque as pessoas podem passar por isso e não saberem. Eu tive um nódulo de injeção no tendão. Meu Deus. De uma dessas injeções de cortisona, como você forma um nódulo na nádega ou no braço, ou no músculo do braço, não acontece isso? Sim. No meu ficou no nódulo. Cada vez que eu começava a mexer o pé, aquele nódulo ficava formando um atrito ali no tendão e inflamava. Mas aí o Eric Valdo, que é o seu companheiro, foi seu companheiro a vida inteira, um grande professor de balé, uma pessoa a quem eu tenho muitas saudades, é convidado para dirigir o balé do Teatro Guaíra e você é convidada para ser primeira bailarina lá no Teatro Guaíra. Lá. Conta um pouco dessa... Só tem uma coisa, um detalhe que foi muito importante na minha vida, foi trabalhar com Oscar Arás, que foi a primeira experiência contemporânea
pelo menos contemporâneo da época Ah. que eu fiz. Então, depois disso, teve uma confusão no teatro. Nesse meio tempo, o Eric recebeu esse convite e foi. E eu fui como primeira bailarina. E lá eu conheci a Ana Botafogo, que era a primeira bailarina também. Uhum. Eu queria que você contasse um pouco dessa discordância, porque assim, Jorge Garcia nessa época era o diretor do balé do Teatro Municipal. Eu sei dessa história porque foi o momento em que eu entrei para a companhia. Foi quando o moço estava saindo, eu estava entrando. O que todo mundo dizia e achava super estranho é por que a Eliana não ficou aqui. Por que a Eliana foi? Porque o Jorge Garcia amava você. Ele queria você como primeira bailarina na companhia dele. É verdade. São atitudes que você toma na vida que não tem retorno. Quando ele chegou, a ideia era uma renovação da companhia, porque de fato já tinha muita gente antiga que precisava sair, mas tinha esse problema do teatro que até hoje não foi solucionado, de readaptação de cargos, de aposentadoria, dessa coisa toda. E a maneira como aquilo tentou tirar o pessoal antigo do balé, não sei o que aconteceu com o coro e com a orquestra, nos chocou muito pela falta de, digamos, de empatia. Você não, na minha opinião, você não pode entregar cartinhas para bailarinos que já têm idade, mas que trabalharam muito pelo teatro, avisando para eles tirarem suas coisas ali de dentro, que o salário estava garantido, mas que tirassem suas coisas dali e não retornassem ao teatro. Eu acho isso uma indignidade. Você não pode tirar artistas que, afinal de contas, a gente tinha espelho, barra, divisória de camarim, tudo isso, porque eles compraram. Porque eles compravam com vaquinha do dinheiro deles e Oleneva. Eles foram pessoas que trabalharam no teatro numa época de muita dificuldade. Se passava meses sem receber salário. Então, essas pessoas tinham que sair de uma maneira, uma grande homenagem, um espetáculo, uma gala, uma coisa que fosse feita em homenagem a eles, e dando a eles, inclusive, um direito de ir ao teatro, porque aquela era a casa deles, de certa maneira, né? E não proibi-los. E a gente tem que lembrar que nesse grupo tinha a Berta Rosanova, a Aldo Lotufo, que foram grandes nomes da dança, né? Pessoas que levaram público imenso para assistir o balé daquela casa. Foi em duas etapas, Flavinho. Foi em duas etapas. Nessa etapa inicial, só Berta e os antigos receberam essa cartinha. Mas o fato de Berta ter recebido esta cartinha gerou uma convulsão em muitos de nós, porque Berta era nosso ídolo. Berta era uma artista, que outro dia eu ouvi a entrevista da Tatiana Lescova, por ocasião desses 100 anos, que ela diz que foi a maior artista que o Brasil já teve. Berta era uma artista para ser convidada a permanecer como coach de primeiros bailarinos, que ela era maravilhosa para mostrar detalhes, maravilhosa mesmo. Ela tinha um saber, um interior maravilhoso. Ela era uma pessoa de detalhes maravilhosos e nunca podia receber uma cartinha dessa. E que mais tarde a Dalal Ascar faz isso, chama a Berta para ser uma ensaiadora, e ela era uma grande ensaiadora, né? Grande ensaiadora. Faz isso. O que aconteceu? Quando Eric era uma pessoa muito doce, mas ele, quando tomava determinadas atitudes, ele não pensava nem nas consequências. E quando ele soube, e o Garcia chegou no dia seguinte, o Garcia não estava sabendo de nada, não conhecia ninguém ali, ele estava chegando ali, não tinha responsabilidade nisso. Mas ele disse que não daria aula para aquelas pessoas. Aí o Eric imediatamente disse, não seja por isso. O Eric era assistente dele. O senhor dá aula para quem o senhor quiser, que eu dou a aula deles.
porque eles conseguiram retornar com um mandado de segurança. Não é habeas corpus, é mandado de segurança. Eles foram advogados, conseguiu, a Marlene Barroso conseguiu, não sei se você a conheceu, ela conseguiu fugir do teatro, porque não podia levar essas cartinhas, tinha que assinar e entregar. Ela conseguiu fugir, porque ela conhecia o teatro muito mais do que o Garcia, do que o Carlos Lemos, do que qualquer pessoa dali. Ela saiu pela 13 de maio, que era o RH do teatro, era ali, e foi direto a um advogado que impetrou um mandado de segurança, que foi concedido em 24 horas, e no dia seguinte todos estavam lá de volta, pelo direito de exercer a sua função para a qual foram concursados, essas histórias. E aí ficou um tempo ainda assim, o Eric dando aula para os antigos e o Garcia para os bailarinos novos, né, que ele queria. Aí a Funterge era o Geraldo Matheus Torlone. Eles encontraram uma outra solução, entregaram um papel perguntando se você queria ou não ficar na Funterge, sim ou não. Desejo permanecer na Funterge, sim ou não, e uma parte em branco para você esclarecer os motivos. Mas nessa altura estava todo mundo muito desconfiado, e essa carta foi para o mesmo advogado, doutor Aquiles Mariano de Azevedo Neto. E ele disse, isso aqui é uma procuração, porque não é um papel timbrado, não tem nada, é uma folha em branco com uma pergunta, a sua resposta, a sua assinatura embaixo, qualquer coisa pode ser acrescentada a esta folha. Eu não assinaria, aí ele aconselhou a rasurar a parte em branco e entregar uma outra resposta, que era uma resposta comum a todos, deixando de optar por entender que não nos cabe opção. Enfim, eles queriam, na verdade, transferir a responsabilidade de permanecer ou não para nós, e nós passamos de volta para eles. Eles ficaram furiosos. Aí sim, todos os que responderam essa resposta pelo advogado, uma resposta jurídica, portanto, todos, sem exceção, inclusive eu, Aldo, Eric, todos fomos postos à disposição da secretaria. E aí entramos na justiça de novo, mas a justiça é muito lenta. Quando a justiça nos deu grande causa, eu já estava com 42 anos, 44 parece, cada um já estava muito mais velho do que quando tudo começou. Cada um já tinha também encontrado a sua maneira de permanecer ou não dentro da dança. Eu sempre disse que meu maior compromisso de todos era com a dança, acima do teatro. Então eu recusei a me afastar da dança, me deixar me afastarem da dança. Eliana, só para esclarecer um pouco assim para os nossos ouvintes, essa situação toda acontece quando foi criado a Funterge, a Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi antes da entrada da Dalal Ascar, ela não teve nenhuma responsabilidade também nisso. Sim. E ficaram muito poucos, ficaram 12 pessoas do corpo de baile antigo, de todo o corpo de baile. Foi com essas pessoas que eles fizeram, então, uma audição e foram recomeçando o trabalho. E eu fui para a escola de dança, fiquei muito tempo lá, mudou a direção, era Lídia Costa lá. A Lídia foi uma pessoa maravilhosa como diretora, especialmente maravilhosa, eu acho, na minha opinião, pela luta dela para manter a escola viva. Depois eu fui trabalhar num projeto social com a dona Neuza Brizola, que era a Casa das Meninas, era dela o projeto. Não tinha nada que ver com ele. Ele entrava, assim, tickets de metrô e casas que ele construía, mas o projeto era dela e ela era uma pessoa maravilhosa, dona Neuza. Fala um pouco desse projeto da Casa das Meninas, porque
eu já escutei falar dele, e eu acho que não durou muito tempo, mas que foi um projeto meio que inovador. Ela elaborou um projeto e formou uma equipe que levou mais de um ano só trabalhando junto para enfrentar aquela situação que é a menina de rua. A ideia era a seguinte, ela queria fazer isso pelo Rio de Janeiro inteiro, ela chegou a fazer somente 3 casas, ela construía casas, era a ideia dela, chegou a fazer 3, perto de estações de metrô. Então, a primeira foi no Estácio, no metrô do Estácio, onde as crianças dormiam, jantavam, dormiam, tomavam café da manhã e recebiam um ticket de metrô. Com esse ticket, elas se deslocavam para outra casa, perto de outro metrô, que era aqui na Rua Paissandu, no Flamengo. Então, aqui era casa de acolhida. Aqui é que elas vinham primeiro, e aqui tinham as atividades todas que eram oferecidas pelo projeto, elas almoçavam, lanchavam, e de novo elas tinham os tickets para voltar para casa onde dormiriam. Na equipe tinha mais de um educador de rua, que é a pessoa que faz a abordagem dessas meninas, para atraí-las para casa. Porque é uma coisa, a gente não acredita, né? É paradoxal, mas elas não têm nenhum direito, mas elas também não têm nenhum dever. Elas conhecem a liberdade total e absoluta. Elas não têm nem noção de horário, de construção do seu dia a dia, elas não têm noção disso. E essa educação vocês faziam a partir da dança. Era assim? Como se fazem nos projetos sociais hoje? Tinha muitas atividades. Tinha corte e costura, tinha cabeleireiro, tinha alfabetização, tinha o balé, tinha teatro. Teve lambada, mas a lambada não deu certo. Elas ficavam muito agitadas e aí elas agitadas, elas brigam. Brigavam, né? Brigam, deve ser assim até hoje. E a aula de balé, ao contrário, aconteceu uma coisa engraçada. A professora de corte e costura foi me pedir para dar a aula de balé delas com a porta aberta, para elas ouvirem a música que vinha da sala de balé, porque elas se acalmavam. Então, naquele horário da aula de balé, elas não mexiam com máquina. Elas costuravam coisas manuais, chuleado, bainha, essas coisas não pegavam em máquina. E foi uma experiência maravilhosa, porque elas nos ensinaram muita coisa. Uma das coisas que elas nos ensinaram é que não pode paternalizar a ponto de elas não acreditarem que aquilo é verdade. Sim. Porque eles comentam até isso, o cinismo como forma de sobrevivência. Elas têm tantas perdas que, se perderem mais alguma coisa, elas não, emocionalmente elas enlouquecem. Então elas se defendem não acreditando em ninguém. Elas fingem que acreditam, mas até elas confiarem em alguém é muito difícil. Então, quando começou, elas faziam a aulinha de balé, por exemplo, e largavam a roupinha, porque elas ganharam roupinha. Teve uma amiga que levou sainha de balé para elas, e a sala era linda, toda espelhada, muito bonita mesmo a salinha de balé que eles fizeram. E elas largavam, tiravam a roupinha, jogavam lá no chão e pronto. Até que elas mesmas deixaram claro que aquilo para elas não era uma coisa normal. Porque ninguém faz assim na sua casa. Você não chega com o seu filho e deixa ele largar a coisa no meio do caminho. E aí eles começaram a ser educados por elas também. A gente soube que elas não passavam quase fome, elas sempre sabiam onde conseguir comida com final de dia, com restaurante, com lugares assim. Quer dizer, na verdade, elas aprenderam a se defender, né, nesse mundo da rua. A se defender, mas elas passavam sede. Porque água era muito difícil de você dar.
Que interessante. Entendeu? Porque ninguém pode dar água em copo de vidro para uma menina dessa. Mas aí, Eliane, você depois disso, você vai para o Teatro Guaíra, que é uma grande... Esse projeto foi depois. Ah, foi depois? O projeto foi depois. Foi. Tá. Pois então vamos falar um pouco desse projeto do Teatro Guaíra, porque foi um projeto importante. Você dividia o palco com a Ana Botafogo e o Aldo Lotufo, se eu não me engano. Com Aldo e o Otom Gomes da Rocha. Você vai me permitir falar um pouquinho do Aldo? Porque eu tenho uma impressão do Aldo. Eu não conheci o Aldo como bailarino, eu não conheci como professor, embora que eu estivesse chegando no Rio, ele ainda dava aulas no estúdio da Tatiana Lescova, mas ele dava aula do meio-dia, que eu estava no teatro. Eu só podia fazer aula à noite, que geralmente era a dona Tânia, a Tatiana Lescova, quem dava. Então, eu fui conhecer o Aldo muito tempo depois, ele já tinha parado de dar aulas. Eu fui no apartamento dele junto com a Jane Blaut. O Aldo pintava. Sim, nesse período, ele pintava quadros. O Aldo era arquiteto. O Aldo era um arquiteto e um homem muitíssimo educado, dono de uma cultura enorme. Assim, eu tenho muita admiração por essa pessoa. Sim. E eu olhava aquele homem, muito engraçado, e eu achava ele parecido com Picasso. E o Aldo não tem nada a ver com Picasso, a não ser a careca e um pouquinho, talvez, o olho puxado. Mas, assim, a força daquele artista me fazia, eu muito jovem, me fazia crer na arte que ele queria passar para mim, né? Que ele estava mostrando os quadros dele para Jane Blaut. E eu conhecia a história dele como bailarino, eu conhecia a história dele como professor, e a força que aquele artista tinha, que me fazia crer que ele era o Picasso, porque talvez fosse a minha admiração por ele que me levou a fazer isso. É uma coisa também da minha juventude que eu não consigo esquecer do Aldo. Depois nós ficamos amigos, assim, conversamos várias vezes, e o Aldo foi seu partner. Aliás, você tem 2 partners icônicos, assim, você dançou com muita gente importante, mas você dançou com Aldo Lotufo e com Fernando Burrones, que são 2 artistas monstros sagrados da nossa arte. Queria que você falasse um pouco desse período do Teatro Guaíra, da direção do Eric Valdo, e de dançar com essas 2 figuras artistas do mundo. A parceria com Aldo foi uma coisa... porque Aldo tinha tão mais idade do que eu, do que Nora, que ele era meio pai da gente dançando. Ele nos orientava. A grande orientação que a gente teve de trabalho de pas de deux foi com ele. Era um grande partner, era um homem muito generoso como partner. Ele dançava pensando em você. E ele dizia para mim, não dança com partner sozinha. A gente, quando começa, eu pelo menos, tinha essa tendência de tentar sozinha executar as coisas. Ele dizia, não dance com partner sozinha. Não saia porque eu vou chegar. Espere que eu chegue, senão isso não vai funcionar. Ele ia dizendo coisas assim, que ia te dando uma segurança. Uma formação, uma segurança, pois é. E é porque isso a gente não tinha em estúdio e nem mesmo na escola, que era aula de partner. E ele foi extraordinário. Eu dancei com ele ao longo de grande parte da minha vida, porque eu dancei com ele no último espetáculo da vida dele, que foi em Cuiabá, e foi a primeira vez que ele dançou na terra dele e a última vez que ele dançou na carreira. Até a professora primária dele estava lá. Foi uma coisa muito emocionante e ele foi uma vocação extraordinária. Ele viveu para a dança, nada tinha importância para ele. E ele tinha umas manias também. Ele foi convidado pela Lucia Chase
para ir como solista para o American Ballet Theatre. Ele recebeu um telegrama convidando e ele adorou que ele fraturou o menisco e não pôde ir. Ele teve pretexto para não ir, porque o Aldo jamais se imaginou fora do Brasil, de jeito nenhum. E ele tinha umas certas manias. Por exemplo, ele foi para Curitiba porque o Eric foi. Se o Eric não tivesse ido, ele não ia. Então ele foi e ficou morando com a gente. Porque ele tinha essa coisa, esse apego ao apartamento onde ele morava aqui no Rio. Ele se apegava a essas coisas, não queria para ele se desprender delas, era preciso que ele tivesse uma outra coisa a qual ele se apegasse muito. No caso, era o Eric, era eu, Roberto, meu filho, porque ele passeava muito com o Roberto, gostava muito do Roberto, Tialdo, que o Roberto chamava, né? Então ele foi uma pessoa muito importante, os ensinamentos que ele trouxe. Aos domingos nós tínhamos hábito de nos reunir aqui, eu, Aldo, o Armando Nese, a Edi, nós estudávamos vagando aqui em casa, quando saiu o livro da Ostrovitskaya. E nós vínhamos para aqui desvendar aquela escola que a gente conhecia, mas superficialmente. Então era maravilhoso. A Armando trazia a torta, a Aldo trazia um bolo, a Edi trazia um queijo, a gente lanchava aqui e ficava aqui até 10 horas da noite estudando. Foram pessoas muito importantes na minha vida. O Fernando Burrones foi uma coisa assim, completamente inesperada. Eu tinha dançado um ano antes com Gregory Ismailov, que era um bailarino do Stuttgart, com a Dora de Paula Soares, do Estúdio D1, né? De Curitiba. E no ano seguinte, Curitiba, um dia ela me telefona e diz: olha, Eliana, eu vou remontar a nossa Copélia. Eu gostava muito do Hugo de la Valle, que era o coreógrafo daquela versão, foi ele que criou aquela versão. E eu convidei o Fernando Burrones para dançar. Eu queria que você viesse. Eu quase caí para trás, porque eu nunca me vi como uma grande bailarina, nada disso. Eu sempre digo, eu fui ordinariamente dotada. O mínimo necessário para eu conseguir dançar. Eu aceitei o convite, claro. E aí eu fui e dancei com o Burrones. Foi uma experiência maravilhosa, porque ele era uma pessoa, já morreu muito cedo, uma pessoa muito experiente, muito educada. Aparentemente teve muito prazer assim, de dançar comigo. Eu era muito leve, sabe, Flávio? E isso era uma coisa que ajuda muito o partner. Eu sempre digo que a magreza do balé não é uma questão só estética, é uma questão do bailarino. Necessária para o bailarino, né? Eliana, necessária, você vai acabar com ele se você tiver muito peso. Você não pode, não é possível isso, né? Não é possível. Hoje em dia, então, nem se fala. Essa parceria com o Fernando Burrones, ela hoje está nos livros de história. Então, é algo que a gente estuda nos cursos, na universidade, porque foi uma parceria extremamente importante. O Fernando Burrones, só para a gente contextualizar aqui para o nosso público, é um bailarino americano de descendência cubana e que foi o primeiro americano a ganhar o concurso de Varna. Então, quando o Fernando surge na cena mundial, ele surge assim com uma força enorme. E ele foi o primeiro bailarino do American Ballet Theatre na mesma época que o Baryshnikov. Eu acho que essa infelicidade, vamos dizer assim, isso eu estou colocando bem entre aspas, de estar no mesmo lugar, na mesma presença de um monstro sagrado, como foi o Baryshnikov, talvez tenha apagado um pouco o talento do Fernando Burrones, que era enorme, né? Nós conseguimos dançar alguns balés no Teatro Municipal junto daquele homem, e eu ficava extasiado com a técnica, com o jeito, com a limpeza, com a agilidade que ele tinha para fazer as coisas, não era assim? Refinamento, né? Sim.
a dança muito refinada. E esses bailarinos de companhias, assim, eles desenvolvem uma velocidade para aprender coreografia que é impressionante. Ele ensaiava uma vez e ele já sabia. Eu não sei como, mas ele já sabia. Era uma coisa impressionante. E ele foi muito feliz, ele gostou muito de trabalhar com o Copélios do De La Valle. Ele adorou o Copélios do De La Valle. Que era outro grande artista. Outro Copélios. O Copélios do De La Valle parecia um pouco um Gepeto de Pinóquio. Como construtor de bonecos. Era um Gepeto era um Copélios mais jovem e com ideias muito interessantes. E que o Fernando adorou. As reações entre um e outro, na hora que o Franz entra na casa da boneca, do Copélios, eles contracenam, né? O bailarino, o Franz, com o Copélios, que é o fabricante de boneca. Aquela cena deles foi maravilhosa. E o Fernando ria muito com as coisas, com as invenções do Hugo, porque o Hugo era um grande ator. Ele tinha um talento para botar detalhes assim, de descobrir uma coisa no chão que não existia, dar uma volta enorme em volta dessa coisa, para dar um passo enorme. Não existia nada no chão, não existia nenhum acessório ali. E ele transmitia isso claramente através da mise-en-scène, através da mímica, né? Que é uma coisa que o balé do século XIX usou muito. E que é difícil, né, Flávio? Porque ela junta muito o teatro, né, com o gesto, né? O teatro através do gesto, que hoje ele é feito de uma outra maneira. E a naturalidade para fazer aquilo, eu acho dificílimo.